Você que assistiu aí Brasil e Marrocos, Marrocos e Brasil, você acha que o Rony vai voltar para a seleção depois desse jogo, dessa estreia? Peguei aqui os comentários dos caras da TNT, vou deixar aqui. Não sei se eu vou comentar muito, porque eu vou falar assim, primeiro de mim, depois eu deixo o vídeo deles aí, né? O vídeo é até meio longo, então eu vou já comentar para matar. Eu acho que ele deveria voltar, especialmente porque tem muito crédito e porque ontem realmente entregou bem, né? Pode não ser um primor técnico, mas só a força e a garra que ele entregou ali, a briga e tudo mais, a intensidade é coisa que a gente já não estava vendo tanto na seleção. Tanto que ele saiu, o Brasil perdeu o jogo. E quem discorda disso é clubista. Vamos ver os comentários aí, bora. Um meio-campo, por exemplo, formado pelo Andrei, um garoto, o Paquetá, que está mal jogando hoje na Inglaterra, e o Casemiro, que é o Casemiro, e acho que está muito claro que ele continuará sendo um eixo desse meio-campo. Racionalmente, eu acho que você tem todos os argumentos para dizer que, por exemplo, o Marrocos tinha mais possibilidades de ganhar o jogo. Só que eu entendia que, individualmente, os nomes do Brasil e as escalações que a gente rabiscou, inclusive a gente rabiscou uma até bem parecida, trocando uma peça ou outra ali que ia entrar, ela era capaz de fazer um jogo igual, porque em termos de talento, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil segue sendo um time com um leque de opções interessantes, por mais que alguns setores sejam mais críticos que outros. E se a gente for falar racionalmente a seleção brasileira deveria ter produzido muito menos do que produziu. Só que os talentos da seleção brasileira, alguns são tão bons e alguns jogadores acho que foram tão bem no jogo, por exemplo, o Rony. Eu acho que o Rony é um cara que sai fortalecido da história. Esse é um que vai pra casa falando, putz, eu entreguei tudo o que eu podia. Acho que numa dessa eu consigo voltar, porque a gente falava também durante essa semana, né, que a gente fez a brincadeira, poxa, o Rony não volta mais. Numa dessa, acho que pela atuação que ele teve hoje, mostra que pode ser um caminho, né? Eu acho que ele é um cara que a gente entendia ali, né? Fez um jogo de cenários, entendendo concorrência, entendendo várias coisas, que o Rony podia não voltar. Era essa uma projeção de momento. Eu acho que hoje, se a gente olhar a cotação do Rony, para essa comissão técnica, suponhamos que tenha uma conversa, um briefing para o próximo treinador, quem quer que seja. Se for um cara que atua no Brasil, eu acho que o Rony está ainda mais fortalecido. Mas se for um treinador de fora, o Ancelotti, e tiver uma conversa com o Ramon, eu acho que o Rony hoje tem uma cotação mais valorizada, porque ele de fato fez um primeiro tempo em que você lembrou, foram 4 ou 5 chances do Brasil, em que 3 saíram dos pés do cara, assim, ele se envolveu. Ah, isso quer dizer que ele é melhor que todos os outros jogadores? Não, mas eu acho que ele entregou algo para a seleção hoje, que o torcedor que estava parado vendo, eu entendo os que ficam chateados, os que estão revoltados, os que já estavam previamente prontos para dar porrada, mas o torcedor do Palmeiras, por exemplo, eu acho que ele se levantou da cadeira várias vezes para quase comemorar um gol do Rony. E essa aproximação do torcedor com a seleção, com muitos caras que atuam aqui, o Neto brincou na transmissão da Band, na hora que o Yuri Alberto entrou, aqui é Corinthians. Eu acho que o que ele falou é o sentimento de vários outros torcedores do Corinthians. Eu acho que muitos, um cara que eu acho que foi ok, bem até, pra idade, o Andrei. Eu acho que tem muito torcedor do Vasco que tava amarradão em ver o Andrei jogar. Eu acho que vários torcedores do Palmeiras ficaram muito orgulhosos em ver o Everton sendo titular, se empolgaram na hora que o Veiga entrou no segundo tempo. Então, assim, eu acho que tem muita gente que sai bem, o Veiga não deu pra fazer uma avaliação macro, mas o Rony, o Andrei, eu acho que esses caras aí aproveitaram a chance. Ninguém perdeu lugar na seleção. Só para passar o pessoal que tá chegando agora, ó, vai deixando o like primeiro, o superchat está aberto também. A escalação começou o jogo, depois eu quero ouvir o Mauro também. O Everton, Emerson Royal, Ibanhas, Militão, Alex Telles, Casemiro, Andrei Santos, Paquetá, Rony, Vini e Rodrigo. Então, já aproveitando aqui, Mauro, a respeito do Rony, já vamos emendar então em relação ao jogador do Palmeiras. Eu acho que assim, não é de graça que o Abel Ferreira gosta dele, não é de graça que o torcedor do Palmeiras gosta dele, não é de graça que ele consegue também pegar uma posição no time titular da seleção brasileira, numa posição muito concorrida. E não é de graça que o Ramon Menezes também elogia o Rony, né? Então, assim, quem tá no dia a dia consegue identificar que o Rony, de fato, é um cara extremamente importante para um funcionamento de um time, Mauro. Ainda mais contra um time muito bom, jogando na sua casa, animadíssimo. O melhor momento da história da seleção, do país nesse aspecto e dos próprios atletas, claro, né? Embora atletas de excelência, como o Hakimi, o Ziyech, o próprio Mazraoui, enfim, jogadores... o Rabat também, mas eu estou falando de jogadores de nível de clubes maravilhosos. O Mazraoui não é um titular, mas pô, Ajax, agora Bayern de Munique, enfim.
E o Rony ajuda muito para um time que não está entrosado exatamente para morder lá na frente, né? Embora, e aquilo foi discutido muito nas transmissões que a gente acompanhou também, o posicionamento, não era o caso de repente fazer o Rodrigo pela direita, o Rony por dentro. Sim, pelo que vem jogar do Rony, o Rodrigo joga bem em qualquer posição, né? Então ele pode jogar mais enfiado, mais na frente. O comecinho do segundo tempo, bela defesa do Bono, que falharia horrorosamente no gol brasileiro do Casemiro. Mas o Rodrigo pode jogar de 9, com a 10 foi muito bacana, ainda mais com todo o time com homenagem ao Pelé. É muito legal que alguém da cria do Santos também fosse esse 10, e pode ser esse 10. Inclusive, já desde o Tite, o Rodrigo tem essa qualidade de ser um 10 vindo de trás, pode ser um 9, pode ser um 11 que ele era na primeira carreira, pode ser o 7 que ele tem sido no Real Madrid, ou no mais das vezes, enfim. Pode ser várias coisas. E acho que até pelo funcionamento da equipe do Rony e tal, ele poderia ser esse 9, o Rodrigo poderia ser o 7, o Vinícius Júnior o 11. Pelo Brasil, que jogava com um 4-4-2 sem a bola, sobretudo na primeira etapa, o Rony acompanhar o lateral adversário, ok, você pode fazer, mas podia ter uma troca, enfim, questões de escolha. Não gostei tanto, mas também não vou demonizar o Ramon por essa escolha, né? Não acho que o Brasil funcionou tão menos porque era o Rodrigo centroavante e o Rony pela direita. É aquela história, né? O jogo não vale nada até algumas coisas começarem a dar errado e as pessoas começaram a criticar uma coisa que antes ela achava que não valia nada. Uhum. E aí, nada que aconteceu no jogo me surpreende, assim, Sim. Nada. As dificuldades coletivas do Brasil surpreendem? Não. A força coletiva de Marrocos ou a consciência tática de Marrocos surpreende? Não. Individualmente, alguns jogadores do Brasil conseguirem carregar essa desorganização surpreende? Também não. O Ramon ter escolhas que a gente considera equivocada é normal, gente. Ou incoerentes, talvez. Mas porque aí pega um pouquinho mais, não? Quando você fala da incoerência, aí eu acho que pega, assim, no dia da convocação, quando ele justifica falando de 2 jogadores por posição, e aí uma coisa é função, a outra coisa é posição. Quando você fala função, é a função do ponta. O Rony jogou de ponta? Jogou. Tem incoerência aí? Não. Mas quando ele fala de posição, ponta esquerda, o Rony foi convocado como ponta esquerda, dito por ele, no dia. Sim. Aí surge uma incoerência quando ele joga o Rony para o outro lado, coloca o Rodrigo por dentro, que teoricamente foi convocado como ponta direita, a concorrência era Rodrigo e Antony, e por dentro era inicialmente Rony e Richarlison, depois seria Rony e Vitor Roque, ou Rony e Yuri Alberto, enfim. Mas ele trocou, e ele pode mudar, não tem problema nenhum. Mas, obviamente, que o Rony distante da área, eu acho que ele precisa conectar mais com os jogadores que ele não está acostumado. Não é a melhor versão dele nem no Palmeiras, um ambiente que ele está absolutamente confortável. O melhor Rony no Palmeiras é o Rony centralizado. Inclusive teve um gol, né, quase gol, uma jogada do Vini pela esquerda em que ele cruza e o Rony chega rasgando a área, né, de carrinho. Que eu até brinquei, pô, essa jogada é suco do Palmeiras, né? Uhum. Porque ele faz muito. Ele chega ali toda hora, ele teve uma outra chance aí no primeiro tempo. Apesar de... Teve gente apontando... E todas por dentro, né? Por dentro. Então aí talvez você consiga detectar uma incoerência, mas, cara, detectavam incoerências, por exemplo, no Tite, que era um técnico muito mais vencedor e rodado do que o Ramon, com o grupo totalmente na mão. Eu acho que isso é absolutamente normal de observar. Eu não condeno e acho que fazer essa avaliação em cima do Ramon e para concluir aí, ao meu ver, o Rony foi muito bem dentro dos limites dele. E pode sim sonhar em voltar para a seleção, por que não, né? Porque tem muita gente ali encostada pela cota da dancinha, da resenha, mas bola mesmo não joga faz tempo, né? Mas é isso, comenta o que vocês acham, se inscreve no canal também, deixa seu like, tamo junto.